Fala galera, aqui é o Gabriel e saiu uma notícia que assim é inacreditável. É simplesmente inacreditável essa notícia do Snyder Cut. Sim, porque é óbvio que é do Snyder Cut. Tudo hoje é Snyder Cut. Só tem notícia do Snyder Cut. Ah, o Snyder salvando o nosso janeiro. E essa notícia envolve o Snyder tapeando a Warner Bros. Na época das gravações da Liga da Justiça. Sério, é surreal o que ele falou. Então, sem perder mais tempo, vem comigo que eu vou explicar tudo isso pra vocês. E pessoal, só antes de começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário sobre esse caso, porque eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Muito bem, vamos para essa notícia que é surreal. Essa notícia se origina daquela entrevista que o Zack Snyder deu pro Comic Book Debates. Então assim, quem tá falando isso é o próprio Snyder. Não é invenção de ninguém, saiu da própria boca do diretor. E bem, o que acontece? O Snyder, quando estava filmando Liga da Justiça, percebeu que o estúdio estava fazendo muito mais pressão para exigir várias coisas dentro do filme. Sabe, para se enquadrar mais na fórmula Marvel e também porque o Batman vs Superman não fez aquela bilheteria que se esperava dele. E uma dessas exigências era de fazer o filme durar 2 horas. No máximo. Afinal, o filme tinha que ter 2 horas porque era a duração do filme dos Vingadores. E também porque em 2 horas, teoricamente, você consegue um lucro maior porque o seu filme está passando mais vezes no cinema. O que, por parte da Warner, fazia muito sentido. O Esquadrão Suicida foi um sucesso, tinha 2 horas. Então, dentro da cabeça de quem estava produzindo o filme da Liga da Justiça, fazia muito sentido o filme ter 2 horas. Só que pro Snyder não era bem assim. Ele queria fazer um filme de um jeito, enquanto que o pessoal da Warner estava pressionando ele para fazer de outro. Mais ou menos como aconteceu com o David Ayer no caso do Esquadrão Suicida. Só que assim, o Snyder, mesmo contrariado com a posição da Warner, ele nunca se questionou sobre esse posicionamento dela. E ele meio que ficava jogando para os dois lados. Fingia que estava fazendo o filme de 2 horas que a Warner queria, enquanto que secretamente ele filmava as cenas do seu filme de 4 horas. Ou seja, deliberadamente o Snyder enganou o pessoal da Warner para fazer o filme de 4 horas dele. E efetivamente enganando o pessoal da Warner. Até porque quando você tá gravando um filme, a palavra máxima de quem tá ali dentro é do diretor. Nenhum diretor de estúdio vai chegar dentro de uma gravação e dizer que tal coisa não pode acontecer, porque não tem esse controle. Quando o diretor tá ali, ele é a palavra suprema. E o Snyder realmente se aproveitou disso para ter esse corte extremamente longo do Liga da Justiça. Agora, por que ele fez isso? Olha, é difícil dizer isso, mas eu acho que dentro da cabeça dele, ele talvez iria poder fazer um corte do diretor mais pra frente. Então, meio que sem querer, ele criou o Snyder Cut durante as gravações da Liga da Justiça, dando a maior visionada da história do Zack Snyder. Na boa, não tem como ser mais visionário do que isso. O cara me engana um estúdio pra fazer um filme de 4 horas, enquanto que o estúdio tá pensando que você tá fazendo um filme de 2, e aí o cara acaba saindo da direção do filme por conta daquela tragédia, mas ele leva esse corte extensivo da Liga da Justiça pra casa dele. E assim, eu não sei se isso é ilegal, se pode porque ele era o diretor, mas meio que sem querer, ele tinha dentro da cabeça que algum dia ele poderia lançar esse filme do Snyder Cut. Não é à toa que durante todos esses anos o filme ficou na casa dele e ele mostrava para algumas pessoas. Porque assim, a esperança é realmente a última que morre. E o cara desobedeceu todas as regras possíveis para conseguir nutrir essa esperança. E no final das contas, ele conseguiu confirmar o Snyder Cut com o pessoal da Warner Media, que tá no mesmo grupo que ele originalmente tapeou para gravar aquelas cenas extras. Cara, eu desconheço uma pessoa mais visionária do que essa. Na boa, você engana o seu chefe para depois fazer com que o seu chefe compre a sua ideia de volta. Cara,
Cara, essa notícia, ela é surreal, não parece que é verdade. Na boa, parece que foi um escritor, assim, super talentoso que fez o roteiro dessa história. Mas não, de fato ela aconteceu. O cara enganou os caras e depois trouxe os caras de volta pra fazer o filme que eles falaram que não queriam fazer. Cara, sensacional. Essa notícia não tem preço, é muito engraçada. E agora também tá bem explicado por que o Snyder tinha um corte, né, de 4, 5 horas na casa dele. Porque se supostamente o filme teria que ter 2 horas, ele, dentro de uma circunstância normal, não iria filmar 5 horas. Iria filmar 3, 3,5 no máximo, mas não 4 ou 5. E é exatamente por isso que agora, com o Snyder Cut, ele diz que tem 80% de coisas que a gente não viu. Claro, porque na época das filmagens da liga dele, ele filmou um monte de coisa que não deveria. E agora sim as peças estão se encaixando da onde que veio, né, esse super material extra que ninguém nunca tinha visto na vida. Gente, eu ainda tô assim, ó, incrédulo com essa notícia. Que visionada. O cara enganou assim, ó. O cara dançou e sambou na Warner, assim, ó. Uá! E fez o que fez. E depois ainda conseguiu 50 milhões pra finalizar o filme dele. É inacreditável! Inacreditável! E assim, essa notícia é tão surreal que eu tive que pesquisar na internet se eu encontrava alguma outra coisa parecida. E eu achei uma que assim, ó, é tão inacreditável quanto. Porque nessa história, eles não enganaram um estúdio de cinema, e sim a NASA. Os caras enganaram a NASA, gente. Vocês têm noção de um negócio desse? No caso desse episódio, o diretor do filme, o Johnson, enganou a NASA, fazendo eles pensarem que estavam fazendo um documentário sobre as missões Apollo. Mas, na verdade, eles estavam fazendo um filme sobre as teorias da conspiração de que a NASA teria inventado todo aquele negócio de aterrissar na Lua. E eles fizeram esse filme com total endosso da NASA. E dentro da própria NASA. Esse diretor aí, o Johnson, com certeza entrou pra história por fazer uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida. Mas essa do Snyder consegue ser tão absurda quanto. Porque não basta ele ter enganado a Warner uma vez gravando mais cenas. Não, ele enganou a Warner uma vez e depois vendeu a ideia que ele gravou sem autorização de volta pra Warner. E daí surgindo, né, de fato o Snyder Cut. Gente, assim, ó, eu acho sensacional esse tipo de história. Ah, mas o Snyder tava errado porque desobedeceu o estúdio. Não, assim, ó, com certeza ele tava errado ao desobedecer o estúdio. Mas ele também se sentiu ameaçado pelo que estava acontecendo e ele era o diretor do negócio. E daí ele meio que incorporou, né, o sétimo sentido para fazer o que na época ele achou que era certo. Com certeza, de fora, eu acho que ele agiu errado. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Provavelmente eu teria feito coisas sem autorização para ver se um dia eu poderia fazer o filme que eu gostaria de ter. Olha, com certeza, no mínimo, essa ideia iria passar na minha cabeça. E o Snyder não só pensou como fez. E no final, de fato, foi uma visionada, assim, ó, sem igual. Mas assim, ó, de longe eu quero dizer que ele é um herói rebelde que se rebelou contra o estúdio e fez tudo que um diretor deveria fazer. Não, eu acho que ele deveria ter obedecido o estúdio por uma questão de profissionalismo. Mas, né, fazer o quê, né? Essa rebeldia dele, né, produziu essa história sensacional. E olha, eu espero sinceramente que um dia ele escreva um livro sobre isso para contar exatamente tudo que aconteceu. Mas assim, ó, essa é só a minha opinião. Se você acha que o Snyder tá completamente errado pelo que fez, por favor, também comentem aí. Eu entendo completamente quem acha que ele agiu errado. No caso aqui no cinema, e eu tenho certeza que em outros momentos da história do cinema, isso já aconteceu em alguma outra medida. Então, por favor, galera, comentem aí que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês sobre esse episódio. E esse foi o nosso vídeo do Snyder tapeando a Warner Bros. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!